Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia prende o bandido, bandido volta pra pista. Bandido mata o polícia, polícia mata o surfista. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina. Podia ser do seu filho jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina que falta de sorte. Não traficava cocaína e recebeu pena de morte. Mais uma bala perdida, paciência. Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Olá, pessoal. Estamos aqui diretamente dos nossos estúdios do portal Papo Reto. Hoje recebemos aqui o judoca paralímpico brasileiro Diego Marques para um bate-papo dentro do nosso podcast. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seu microfone, sua câmera está aberta. Faça suas considerações iniciais. Grande Oliveira, primeiramente eu quero agradecer o convite. Galera, todo mundo que assiste aí o portal Papo Reto. É muito bom estar em Paraupebas e falar de Paraupebas para todo mundo aqui. Ok, Diego. Nós temos aqui uma trajetória brilhante que eu quero deixar para que você nos conte a tua história desde a tua infância, né, da tua adolescência, porque você nasce na cidade de Paraupeba, no estado do Pará, mas teve uma infância um pouco conturbada, né, um pouco difícil, e muitos dos teus seguidores, dos teus admiradores, não conhecem desse teu lado, essa tua história. São poucas as vezes que você fala sobre isso, e a gente quer ouvir um pouco mais dessa história pessoal, que hoje serve de incentivo para muitos outros jovens. Você é uma referência no esporte, e nós nos sentimos honrados de estar na sua presença hoje. Fique à vontade. Muito obrigado, Oliveira. Bom, me chamo Diego Marques, sou atleta de judô paralímpico e represento a nossa nação há em torno de 12, 13 anos, que foi meu primeiro campeonato internacional. Mas além de representar a nossa nação, tenho a oportunidade de representar Paraupebas desde quando comecei o judô, que foi em 2011. Até chegar nisso tudo, nós temos uma história muito longa, como você falou, uma história bem cheia de desafios. E eu acredito, Oliveira, que sem luta não tem vitória, né, então pra gente ter vitória tem que ter luta. Quando eu era moleque, em torno ali de 5 a 9 anos, eu sempre fui o cara mais branco da sala, eu sempre fui o cara que precisava estar mais próximo ao quadro, que precisava auxílio dos professores. E pra mim isso era normal, porque só tinha um professor e os alunos e tal. O máximo que acontecia era eu chegar próximo ao quadro para precisar enxergar bem pertinho, ou o professor ir ditando para mim as coisas. E aconteceu por vezes de eu conseguir, concluir minhas tarefas primeiro que os outros alunos, aconteceu já de eu ter que ajudar meus alunos ou meus colegas ali a concluir algumas atividades. Hã, Tanto é que eu fazia a primeira série e então me passaram diretamente para a segunda, concluí 2 anos em um ano só. Na época foi muito legal. E criou-se na minha cabeça uma expectativa muito grande. Então foi assim a primeira, segunda, terceira, quarta série e na quinta, onde houve aquela diferenciação de professores por cada matéria, né, cada matéria tem um professor diferente. Para mim, ali foi uma mudança total. Nós temos ali então uma quantidade de pré-adolescentes ou adolescentes dentro de uma turma, temos professores que alguns vão te ajudar e outros não, e foi o que aconteceu. Principalmente na área de exatas, que a gente precisa estar muito atento à explicação, o professor precisa explicar para muita gente. É a hora que vai nas equações, vai misturando números e letras, na física, na ciência vai se tornando um pouco mais complexo as coisas. Nem todo professor tinha paciência de explicar para mim as coisas. E ali então começou a eu ter que, pegar as atividades dos alunos, ter que copiar, ali, dependendo da boa vontade dos alunos poderem ajudar, dos colegas poderem me ajudar. E então eu fui sendo um cara diferente. Às vezes os professores colocavam a turma, em vez de em fileira, colocava em meia lua, sabe, como se fosse um U aqui ao redor das paredes, para todo mundo ver o quadro, e eu tinha que ficar lá na frente, lá no meio, assim. E ali começou então a galera ver que eu era diferente de verdade. Então começou o bullying. Pra mim eu sempre fui só o cara mais branco ali da sala, o branco da turma, o cara que precisava enxergar um pouco mais perto, mas eles não viam dessa forma. Então começou os apelidos, começou a muitos comentários ruins a meu respeito. E então a partir disso eu comecei a me isolar da dos colegas. E
ao mesmo tempo eu participava então de uma escola para pessoas com deficiência visual que tinha aqui em Parauapebas, e era muito boa. E através dali, muitos atletas paralímpicos já saíram. Tive a oportunidade então de, através dali, começar o judô, e eu levava isso para o judô. Cheguei lá sem nenhuma pretensão de ser atleta em 2011, e a galera me chamava de Diego, porque o judô é um esporte muito tradicional, tem uma hierarquia, seja por faixa ou seja por respeitar o sensei, tem uma hierarquia. E às vezes eu falava: "Não, não, não precisa chamar de Diego não, pode me chamar de Gasparzinho", que é o que às vezes me comentavam na escola. "Pode me chamar disso e de aquilo". "Não", o sensei falava: "Aqui você é Diego Marques, aqui você é o Diego, meu nome é Diego". Então isso foi hã, me dando argumentos para poder falar com as pessoas. Eu acredito muito, cara, que a as brincadeiras fazem parte da gente, né. Só que quando a gente é criança e não entende aquilo, tem que ter uma certa tem que ter uma conversa aberta com os pais, porque às vezes as brincadeiras elas nascem em casa. Eu sempre fui o cara que ouvi comentários em casa dos familiares e tal, mas acredito que nem todo mundo está preparado mentalmente para aquilo. E eu acredito que para mim a parte da escola é a parte que mais, me pegou, assim. Então eu comecei no judô, cara, sem nenhuma pretensão mesmo de ser atleta, só queria fugir daquilo, só queria fazer amizades. Eu sempre fui um cara tímido, mas eu fiquei realmente retraído, cara. Na escola, por toda a minha vida, o normal pra mim foi os professores na educação física me tirarem. Eles não Normalmente eles só soltavam a bola ali e colocava a galera pra jogar futebol. Eu não enxergava, então consequentemente, ou eles me levavam pra aula e me deixavam no canto, ou eles falavam: "Não, não precisa ir, eu te passo na matéria". Aconteceu por toda a minha vida isso. E aí o esporte pra mim foi diferente. Comecei no judô e, com 2 ou 3 semanas de treinamento, cara, eu fui pra uma competição, um torneio que tinha aqui em Parauapebas, que era um torneio interno, era só das academias de Parauapebas. Eu não sabia muito bem o que que era competir, foi minha primeira experiência com competição. Cara, eu adorei. Tenho essa medalha guardada até hoje, foi uma medalhinha de prata, e pra mim aquilo ali foi sensacional, cara. Eu falei: "Cara, eu quero isso pra minha vida". Comecei, então, a treinar, visando algumas competições. Quando eu era moleque, eu era vislumbrado por viajar, as pessoas falavam: "Poxa, vai ter um campeonato em São Paulo, um campeonato em Belém". E eu era vislumbrado por viajar e não necessariamente por competir, por representar o país, eu não entendia o que era aquilo ainda. Até que então, no mesmo ano, tive a oportunidade de participar de um campeonato estudantil. Nesse campeonato eu voltei com uma medalha de prata, também. A gente vai a gente vai falar sobre isso. Eh, Guarda um pouco aí da emoção pra gente criar essa, eh, esse suspense. Beleza. Mas o que mais me chamou a atenção agora há pouco na tua fala, foi essa questão de ser diferente. É meio preconceituoso. A sociedade ela rotula, e todo mundo que é diferente passa a ser meio que excluído. E eu vejo que o esporte ele atuou na tua vida como uma forma de inclusão. E se não fosse o esporte, talvez você tivesse uma outra história diferente, mas o mais bonito disso tudo é que você conseguiu, do teu drama, da tua luta, do tudo que você enfrentou e muitas das vezes de forma silenciosa, na dor, de viver algo que ainda não tinha experimentado, então você não sabia como lidar, hoje você serve de referência, né, para tantos outros jovens diferentes também. Eu não concordo com a questão de falar que você é deficiente. Me perdoe, eu não casa, porque deficiente é algo que não tem eficiência em um aspecto, mas você se tornou quem é, né, uma referência no esporte, um motivo de orgulho não só para sua família, mas para todos que te admiram, né. E acima de tudo, é essa pessoa que nos incentiva todo dia a lutar pelo aquilo que a gente acredita, a ser resiliente, persistente, tanto que isso te levou a grandes conquistas, que era que você ia entrar agora, nesse mérito, pra justamente a gente conseguir entender um pouco da tua história. E essa história, como você colocou, já se passaram aí praticamente 13, 14 anos, e eu acredito que as pessoas quando te veem no pódio hoje, elas, desejam ser Diego, mas não têm ideia do preço que você pagou para isso, né, de tudo que você passou. E é isso que a gente quer realmente, né, deixar as pessoas
ciente, para que quem esteja passando por uma situação semelhante à sua, entenda que isso faz parte do processo. Para você alcançar os resultados, os seus objetivos, o seu propósito, você faz parte do processo. E aí a gente fez aqui um Antes de você apanhado. antes de você começar, Tá, o termo deficiente, eu concordo com você que é totalmente errado. voltei. Deficiente remete a erro apenas. Pessoa com deficiência, uma pessoa que tem uma característica diferente. As pessoas normalmente só chamam deficiente, deficiente e outros comentários que são muito ruins mentalmente para as pessoas. Sim. E infelizmente começa em casa. Nós não temos uma cultura de incluir, nós temos uma cultura de segregar, infelizmente. A gente fala: "Poxa, vamos dar direitos iguais para todos", mas não é direitos iguais. Não é igualdade, é equidade. Existe uma diferença. A igualdade é você proporcionar que todos vão, por exemplo, para um estádio. E equidade é proporcionar que todos consigam ver. Como é que o cego vai ver? Vai ter alguém para narrar. Como é que o surdo vai saber o que está acontecendo? Vai ter alguém para lhe descrever para ele. Como é que o cara que é mais baixinho vai ver? Vai ter um lugar mais alto para ele. Isso é equidade. Sim. Às vezes as pessoas querem a igualdade, pregam a igualdade, mas esquecem que tem a equidade. Sim. Existe também a questão da pessoa com deficiência. Esquecem muitas vezes que a gente é uma pessoa. Tem qualidades e defeitos que também tem sangue correndo como todos os outros. E aqui na nossa cidade, cara, nós temos muitas pessoas com deficiência que não sabem, não conhecem ainda muito sobre o esporte. E parabéns pelo teu trabalho também, porque isso ajuda a divulgar e a chegar a todas elas. Eu tenho orgulho de falar que eu sou pessoa com deficiência, cara. Muitas vezes as pessoas falam: "Poxa, mas tu não parece que tem deficiência". A gente chama de deficiência oculta, né, porque eu preciso estar com uma bengala, eu preciso estar com um acompanhante, porque senão as pessoas não sabem que eu sou deficiente visual só porque eu uso óculos. Todo mundo usa óculos hoje em dia. Mas quando uma outra pessoa com deficiência me vê e eu falando que sou uma pessoa com deficiência, ela fala: "Poxa, esse cara conseguiu, eu também consigo". Uma pessoa comum que sai 4 horas da manhã para trabalhar e chega 10 horas da noite fala: "Cara, ele é uma pessoa com deficiência, ele conseguiu, eu também consigo", sabe. Acredito que seja ao identificar e poder inspirar, eu acredito muito nisso, principalmente, partindo da nossa cidade, que é a nossa terra. A nossa capital do minério, cara, eu acho que o maior minério que nós temos na nossa cidade é o ouro, mas é o ouro que é as pessoas. Nós aqui nessa cidade, tanto para pessoas com deficiência quanto sem, cara, nós temos muitos atletas, muitos atletas que poderiam estar numa Olimpíada, numa Paralimpíada. De Paraupeba só tem eu e mais um outro cara que participou de uma Paralimpíada. Somente eu disputei medalha agora nos Jogos de Paris. Sim. Mas nós temos muitas pessoas que poderiam ter chegado muito longe e tem muitas pessoas nascendo, treinando já, que podem chegar muito mais longe do que eu já cheguei ou posso chegar, porque podem ter mais oportunidades, melhores oportunidades. E isso daqui ajuda a divulgar, ajuda a mostrar para as pessoas que: "Cara, eu preciso apoiar aqueles caras, eu preciso Paraupebas precisa estar lá, Sim. em evidência". É isso aí, Diego. A gente entende tudo que você está dizendo, porque a tua história, ela retrata a realidade de muitas pessoas. A sociedade não está preparada para lidar com tudo isso. Mas hoje não é um dia da gente potencializar só as dificuldades. A gente quer falar um pouco das tuas principais conquistas, né. Então a gente preparou aí um uma apresentação, e a gente queria discutir um pouco contigo sobre isso. Por exemplo, a tua primeira conquista, nós vamos ver aí que ela foi realizada através dos Estados Unidos em 2013, quando você conquista a medalha de prata no Mundial de Jovens, né. Então, recentemente você tinha entrado em 2011 para o judô, com 12 anos, e em 2013 já teve essa primeira conquista. Me fala um pouco aí, como é que foi essa primeira experiência, né, como é que você conseguiu lidar com tudo isso? Então, de um apanhado geral, contextualizar para até chegar lá, né. Sim, Comecei judô em 2011, no mesmo ano eu tive a oportunidade de participar de um campeonato, estudantil, lá em São Paulo, em 2011, no final do ano, em torno de novembro, dezembro. Nesse caso, a gente representava, além da nossa cidade, representava o nosso estado e representava a nossa escola estudantil, por conta da idade e tal. E aí, fui nesse campeonato, fiquei com medalha de prata, porque nesse ano, especificamente, as categorias estavam juntas, ou seja, era vários pesos juntos. No ano subsequente, tive a oportunidade de participar dos campeonatos paraenses, campeonatos do judô convencional, que é com pessoas ditas normais, e então, mais uma vez, os jogos estudantis paraenses e consequentemente o nacional. No nacional, competi na minha categoria, fui medalha de ouro,
competi na categoria onde estavam todos os pesos, fui medalha de ouro e ganhei um prêmio de atleta de destaque em 2012. Sim. E então isso, chamou a atenção da comissão técnica da seleção brasileira, e em 2013 então, em torno de março, dia 25 de março de 2013, eu recebi minha convocação. Eu estava num campeonato em Belém, num campeonato convencional, de judô convencional, estava reunido, nós estávamos comemorando, porque tínhamos acabado de ter um grande resultado em Belém, e meu sensei disse pra mim que eu tinha recebido a minha primeira convocação, não entendia muito bem o que era aquilo, cara. A convocação era para treinamento com a seleção, primeiramente. E então, em junho a gente foi, treinou com a seleção, a gente fica em uma semana de treinos e testes lá em São Paulo, junto com todos os melhores da seleção brasileira, no caso de toda a região do país, todo o país, nós reunimos lá. E pra mim foi surreal, cara. Viajar pela primeira vez sozinho, sair para Paraupeba sozinho, sem mãe, sem meu professor, que é o Antônio Sérgio, sem ninguém, sozinho. E eu era tímido. E eu precisava chegar nos portões de embarque, que era longe e inacessível visualmente falando. Então eu tinha que comunicar com as pessoas. Tinha que perguntar: "Onde é o portão? Que horas é o embarque? Você pode me ajudar?" Hã, então eu precisava conversar com as pessoas, eu era muito tímido. Isso então me fez eu conseguir conversar mais com as pessoas, essa questão de sair da zona de conforto. Junho, então, tivemos esse nosso treinamento e julho fomos viajar para os Estados Unidos. Rapaz, que louco que é. Sair da minha cidade, ir para São Paulo, representar o peso de uma nação, é peso uma responsabilidade carregar no peito. Foi a primeira vez que eu coloquei aquela bandeirinha do Brasil ali no peito. Certo. E não é só uma bandeira, cara, é 200 milhões de Sim, pessoas, sim. onde muitas delas é quem eu realmente represento, que é as pessoas com deficiência, Eu te cara. entendo muito E bem, cara. fomos então para esse campeonato, e como eu te disse, eu não entendia muito bem. Eh, pude então ir para esse campeonato, hã, competi lá nesse campeonato mundial e ao mesmo tempo tinha a seleção adulta com a gente, porque era como se fosse os mais velhos em um campeonato e nós mais jovens em outro, então eles serviam de inspiração pra gente, a gente falava: "Caraca, é ali que eu quero estar". Lutei, lutei, tive 2 lutas, um mexicano e um russo, ganhei do mexicano, perdi para o russo, medalha de prata. Certo. Voltei pra casa, primeiramente chorei, queria medalha de ouro, mas ganhei uma medalha, trouxe uma medalha, saí de lá com uma vitória, voltei pra casa, foi muito bom, então ali, cara, virou a chave, Certo. do apenas diversão pra alto rendimento. Eu sabia que era o alto rendimento. Bom, agora a gente vai aí para o ano de 2019, não é isso? Aí em Lima, no Peru, já nos Jogos Da Paranapan-Americanos. Pan-Americanos, isso. Isso. Você teve uma medalha de bronze. Isso. E me fala um pouco dessa experiência lá. Já havia agora a bagagem de ter ido participar de um grande evento, né, como você relatou há pouco, e lá nessa competição, qual foi as dificuldades entre a perspectiva do que você havia levado e a realidade do que você vivenciou ali? Um breve apanhado até chegar lá, né. Morava então em Paraupebas, 2013, 2014, 2015, 16 foi o ano da primeira Paralimpíada e Olimpíada realizada aqui no Brasil, que foi os Jogos do Rio, onde deu um tchan, um pan, assim, onde a galera conseguiu ver que existem pessoas com deficiência no país que competem. A galera voltou a atenção por um momento, infelizmente, mas para nós, atletas paralímpicos. Até 2016, eu era o atleta de base da seleção, o atleta da seleção de jovens, então em 2017, eu me tornei da seleção principal. A partir de 2017, então eu comecei com algumas viagens internacionais, tivemos um outro Pan-Americano aqui no Brasil mesmo, ao qual fui medalha de bronze, outro no Canadá que fui medalha de bronze, enfim. Mas os Jogos Pan-Americanos, eles antecedem a Paralimpíada. 2019, nós tivemos esse lá em Lima, foi minha primeira competição grande internacional. Por que grande? Nós vamos para um campeonato, às vezes, sei lá, vou num campeonato na Alemanha, como já aconteceu, mas vai Brasil, judô. Os jogos são todas as modalidades. Vai o judô, vai a natação, vai o futebol, vai todos os esportes, muita gente. O avião vai abarrotado de brasileiro, cara. É gente tocando samba, é gente cantando funk. Brasil, todo mundo junto. Não tá tendo competição de natação, a galera vem torcer pra gente. A gente vai ver a galera da natação, vai ver a galera do Sim. futebol, enfim, do atletismo. Então os jogos é diferente.
E lá pra mim, os Jogos de Lima teve uma grande superação, eu olho com um olhar de superação pra lá, porque eu fiz a final, uma luta final que era pra ganhar a medalha de bronze contra um atleta do Canadá, que eu já tinha perdido pra ele 5 vezes, cara. 5 vezes, eu estava com essa bagagem nas minhas costas, estava pensativo, porque se eu não ganhasse dele, eu voltava com as mãos vazias. Sim. Cara, orei, sempre oro antes de lutar, mas essa oração foi especial. E entrei na luta, cara, entrei na luta, consegui uma pontuação, e a qual eu já estava na frente dele, durante a luta, que é o que a gente chama de vazare, que é o meio ippon, a meia vitória. E aí, cara, continuei a luta, concluí o tempo total da luta e ganhei. Pra mim foi uma superação, porque eu já tinha perdido pra esse cara 5 vezes. Ali me mostrou que, cara, eu posso. Não é porque uma coisa ruim aconteceu ontem que ela vai se repetir hoje, não, eu posso buscar melhoria, e foi o que aconteceu. Perfeito. Saí de lá com essa medalha de bronze e pra mim foi um start, assim, no ranking, porque essa competição vale pontos pra poder participar da Paralimpíada. Que bom. E aí foi um start pra mim, cara, eu posso, eu consigo, cara. É. Então, a partir dali, começou uma série de idas ao pódio, como vamos ver. E na verdade eu acompanho todas as Paralimpíadas, e eu sempre falo, né: "Cara, os caras estão dando show, estão fazendo mais do que esses outros nas Olimpíadas fazem, né, representam dignamente nosso país, nos dão orgulho". Mas vamos para 2022, porque 2022 tu teve 2 eventos, né, nós tivemos aí primeiro em Canadá, né, e aí a gente já falou que foi no interior do país, né, numa cidade já mais afastada da capital, do centro, e foi no Pan-Americano de 2022 você conquistou, aí sim, a primeira medalha de ouro, não é isso? 3? 2023. 2020 e 23? Poxa. Os Jogos de Santiago foram 23, que Não, não, mas esse daqui que nós tivemos em Pan-Americano de Canadá, o Canadá então, foi em 2022? isso, foi do Ah, então tá aí, né. E logo em seguida, vamos ver aqui também, aí eu já junto também, teve o Campeonato Mundial de Judô Paralímpico Uhum. em Baku, né, Isso. que é Azerbaijão, Uhum. em 2022. Fala um pouquinho aí, porque foram próximos, como é que se deu essa conquista aí, esse momento? Se não me engano foi em setembro ou outubro de 2022 eu fui para esse campeonato mundial lá em Baku, no Azerbaijão. E quando a gente vai para um campeonato mundial, a gente, hã, vai representando a nossa nação, logicamente, mas a gente vai é um campeonato mundial. Vale muitos pontos, se a gente fica próximo à medalha perguntar ou dá pra Não, fica à vontade, tranquilo. fui para o campeonato no Azerbaijão e para um campeonato mundial, cara, ele a gente vai representando o nosso país, mas é um campeonato que ele te dá muito, dependendo do teu resultado, logicamente, quanto mais próximo ao ouro, ele vai te dar Visibilidade. o visibilidade ou acesso pra Paralimpíada. Que autoridade, né? Exatamente. Todo mundo quer ser campeão mundial, todo mundo quer estar no pódio de um campeonato mundial. Existem diversos outros campeonatos, como antes desse daí, em Baku, nós estávamos na Turquia. Sim. Lá eu fui medalha de prata também, só que é um campeonato, onde a gente conhece nossos adversários para poder quando chegar num mundial ou numa Paralimpíada da vida, a gente já chegar conhecendo É como nossos se fosse etapas preparatórias. exatamente. E para mostrar para a seleção que, poxa, ele conseguiu ir ali, então ele pode ir para o mundial. Porque tem essa questão de do Brasil acreditar em você primeiro para depois o mundo, entende. Sim. E aí fui para esse campeonato, cara, mais uma vez, outra superação. Minha primeira luta foi contra um cara que eu já tinha perdido 3 vezes para ele, ganhei desse cara. Meus professores, eu te juro que teve gente meus professores falavam pra mim que eu conseguia e tal, mas teve gente que falou que: "Não, cara, tu já perdeu, tudo bem, se não ganhar, tá-tá-tá". Só que isso não entra na minha cabeça, cara. Isso não entra na minha cabeça de que tá tudo bem perder. Eu treino pra caramba, eu tive que abandonar não, eu tive que deixar por um momento a minha família, meus amigos, pra treinar. Então, não aceito perder. Sacrificou muita coisa, né, Muita pra coisa. estar ali. Fui lutar contra o cara que eu já tinha perdido algumas vezes, o cara da Algéria, lutei, ganhei. Depois fui lutar com um cara que era da Geórgia, que era um dos favoritos ao ouro, cara. Lutei também, foi uma luta muito dura, eu comecei perdendo a luta. E no final, cara, acabando a luta, meu sensei que fica ali atrás, ali naquela região, De fundo ali. ele que ele consegue falar pra você quando em um intervalo da luta, tipo: "Estamos lutando, estamos saindo da área". E aí nesse meio tempo, até voltar novamente, ele pode falar com você, o Lindo. técnico pode falar.
Lógico que a visão que prevalece é a minha que tá dentro da luta, eu que tô lutando contra o cara. Então é o que prevalece, mas tem coisas que só ele que tá de lado de fora A que vai conseguir técnica, ver. né? Ele falou: "Diego, não se preocupa, você vai jogar. Faz tal golpe, faz o Sotogari, o nome do golpe, que é o meu preferido até hoje". É. Cara, lutei, o cara muito duro, muito forte, e no final saiu esse Sotogari. Cara, eu joguei esse cara, nós 2 saiu do chão, parecendo um mortal, velho, caiu no chão, pá. Aí ele falou: eu falei que você ia jogar". Cara, ali foi meu passaporte vai pra luta final, Sim. que foi contra um ucraniano. Só de eu estar num campeonato mundial, nas finais desse campeonato mundial, cara, pra mim foi surreal, cara. Ter essa visibilidade, o cara foi vice-campeão mundial. Sim. Uma visibilidade a nível mundo, cara. Essa ali foi uma das minhas maiores conquistas junto com o Pan-Americano. Perfeito. E ali me deu mais uma vez o start de: "Cara, eu posso. Eu consigo estar numa Paralimpíada, eu consigo uma medalha", sabe. Pra gente tem muito essa questão do status logicamente, só que não um status de: "Poxa, ele é o campeão, é o vice-campeão mundial", mas é o tipo: "Beleza, mas da onde é que ele vem?". Esse cara que veio de Parauapebas, que morava ali no Rio Verde, e meu avô vendia cheiro verde, e tem uma mãe solteira, criado com mãe solteira, Sim. esse cara foi vice-campeão mundial. Eu me preocupo muito com essa questão, muito com essa história, porque isso vai trazer mais gente. Fui vice-campeão mundial, então, e teve um gosto maior, porque nesse campeonato também tivemos o campeonato por equipes, que é o que a gente vai falar depois. Ok. E agora a gente vai para 2023, onde você queria chegar, Uhum. que a gente fala aí dos Jogos Pan-Americanos Americanos, isso. em Santiago, né? Em 2023, na classe J2, que é justamente a classe que envolve todos os as pessoas que têm baixa visão, não é Isso. isso? Que é assim que é chamado? No judô é o seguinte. Até 60 quilos, não é isso? E aí você alcança mais uma vez medalha de ouro. Como é que faz essa experiência aí? Conta um pouco pra gente aí, Essa dessa emoção. experiência foi maravilhosa, por quê? Por diversos motivos, cara. Foi meu primeiro Pan-Americano, os jogos, como eu te falei, onde estava todo o nosso país, e nesses jogos uniu as 2 categorias, que é o seguinte: no judô existe o J1 e o J2. J1 é quem não enxerga nada, no judô paralímpico é isso. Difere, quem não enxerga nada luta com quem não enxerga nada, quem enxerga um pouco como eu, vai lutar contra quem enxerga um pouco, certo? Só que esse campeonato em específico juntou todo mundo. Esse em específico lutou J1 contra J2, então tinha eu e mais um outro brasileiro. Ele de um lado da chave e eu do outro. Só que nesse dia, a minha mãe eu tive a oportunidade de levar a minha mãe lá para o Chile. Cara, minha mãe nunca foi nem em Marabá me ver lutar, mas eu tive a oportunidade de levar minha mãe, dona Cláudia Marques, Que bom. pra me assistir lá no Chile. Na minha primeira luta eu lutei contra um cara dos Estados Unidos, ganhei, foi uma luta tranquila, e a segunda foi contra um cara que eu também já havia perdido em outra situação, que era do Uruguai. Comecei então a luta perdendo por Vasari, se eu não me engano. Vasari é o meio, pô, é meia pontuação, ou seja, se eu tivesse mais um desse eu perdia a luta. E minha mãe lá gritando pra mim, meu técnico gritando pra mim, os técnicos da seleção gritando pra mim. E, cara, foi tenso, foi louco. Foi uma luta muito árdua contra esse cara. O cara era maior do que eu, em estatura, e mais velho, então ele tinha mais experiência do que eu. Mas no final, eu consegui ganhar mais uma vez com esse golpe que é o meu preferido, que é o Sotogari. Cara, foi surreal. Perfeito. Ganhei a semifinal e fui pra final contra outro brasileiro. E dá um certo peso, porque, poxa, eu treino com o cara todo dia lá em São Paulo. E fui lutar contra esse cara, mas, enfim. De toda forma, o Brasil já estava com medalha de ouro e medalha de prata, mas lutamos, consegui a minha medalha de ouro, junto com minha mãe estava do lado. Foi um passaporte, então, para os Jogos Paralímpicos, que, como eu te falei, tem a questão da pontuação. Se eu ganho esse campeonato, eu consigo mais fácil acesso à Paralimpíada, estar em Paris. E é muito importante esse apoio da família, É né? Te demais. dá uma base muito interessante, porque você tem uma motivação a mais. E como você colocou agora, você teve a oportunidade de representar o Brasil em 2 edições dos Jogos Paralímpico. Paralímpicos, né? E aí aqui a gente coloca, você teve lá em Tóquio em 2020 Hum, e em Paris em 2024. Nessas 2 situações, na primeira você não conseguiu alcançar um bom resultado, né? A gente entende que, a gente leva uma expectativa, mas
surgem fatores que fogem à nossa compreensão naquele momento. Por mais que a gente esteja preparado fisicamente, tecnicamente, mas não é só você que se prepara, os seus concorrentes ali, direto, vão estar preparados também, buscando o mesmo que você. Mas isso, como você já colocou várias vezes, serviu de um preparo para próximos desafios. E aí você chega em 2024, me fala um pouco de Paris, como é que foi essa conquista lá, né? Para a gente chegar em Paris, a gente tem que participar de diversos desses diversos campeonatos e sair bem, e conseguir medalhas, ficar no pódio para poder participar da Paralimpíada. Não é Resultados. todo mundo, é só os 12 melhores do mundo que vão participar, então ali já é uma grande vitória. Tive a oportunidade então de chegar nesse campeonato, fiz 3 lutas e então fui para a disputa do bronze, lá nas Paralimpíadas. Eu consegui fazer 3 lutas, ao contrário do Japão, a qual eu só fiz uma, fiquei na primeira luta. Nessa fiz 3 lutas, eu lutei bem, me desempenhei bem, e então fiquei fora do pódio por um erro técnico, Sim. cometido por mim mesmo. E eu não gosto de utilizar a palavra desculpas para absolutamente nada. Certo. Só que, como eu te falo, hã, hoje em dia, eu tive que sair da minha cidade, tive que sair do meu estado, deixar minha família, meus amigos, por conta de um sonho, de um objetivo. Se eu chego nessa competição e não trago uma medalha, que é o que eu trabalho tanto, eu vou me frustrar. Mas eu sei o que eu faço por aquilo. Sei que nada daquilo é de graça ou é em vão. Então, eu sei que a minha vitória na Paralimpíada vai chegar. Eu estou trabalhando agora que isso aqui é para os próximos, que vai ser em 2028 lá em Los Angeles. E eu sei que essa medalha de ouro vai chegar lá. Glória a Deus. Amém. Aí, me diz uma coisa, hoje você consegue se manter? Você concluiu seus estudos, você consegue se manter no esporte? Como é que está a manutenção de todo esse preparo, de tudo que você das viagens, dos treinos, como é que provém a tua receita hoje para você manter o atleta? O judô, cara, eu falo que primeiramente Deus, segundamente o esporte me proporciona tudo que eu tenho hoje. Deus me deu a oportunidade de estar no esporte, e através do esporte eu consegui concluir, a minha escola, o segundo grau, era ensino médio, né, numa escola particular, por conta do judô, numa bolsa de estudos, que a primeira vez foi um grande amigo que se chama Naka, que proporcionou para mim, aqui em Parauapebas. Concluí o ensino médio e fui para São Paulo, representar nossa cidade e estado lá, tendo que me virar, dar meus pulos por lá para me virar financeiramente, enfim. Lá tive a oportunidade então de concluir o meu ensino superior. Hoje eu sou formado, eu sou fisioterapeuta, Hum. mas a minha prioridade hoje em dia é o judô. Hoje, depois de comecei em 2011, em 2021, 2022, eu consegui ter um retorno bom do esporte. Consegui então alguns patrocínios, o governo federal começou a dar com o Bolsa Atleta, e alguns patrocínios como a Caixa nos ajudou de maneira individual, que eles sempre ajudam, só que a nível nação, a nível estrutura, a nível viagens e tal, só que de maneira individual, né, em 2022 começou, depois do campeonato mundial principalmente. A Petrobras começou a me patrocinar nessa época. Então esses eram os apoios que eu tinha, que eu tenho: governo federal, depois de 2022 a Caixa e a Petrobras. Fora as pessoas, em si que me ajudavam. Desde 2019 eu tenho a oportunidade de representar o Palmeiras, eu treino no Palmeiras hoje, lá em São Paulo, e esses, são quem me dá esse suporte hoje em dia lá em São Paulo. Me diz uma coisa, essa tua relação com o público, hoje a nível nacional, como é que você consegue lidar com isso? Falar um pouco desse momento teu, da pessoa com o estrelado, com a fama, com o sucesso. Você é uma pessoa muito acessível, pude perceber isso desde o primeiro momento que nós tivemos contato. Você é uma pessoa muito agradável, acolhedora, amiga, e teria todas as razões do mundo para ser uma pessoa até magoada, revoltada com muitas coisas, como a gente vê muitos jovens, mas você faz a diferença. E é isso que a gente quer usar esse exemplo seu. Como é que é essa relação hoje do Diego com seus fãs, com a sociedade, nos locais diferentes que você participa, por onde você anda? Cara, eu gosto muito. Eu chego, olho pra câmera lá do Instagram e falo: "Lembra de ver gente, mas
se tornou meu bordão ultimamente, mas eu gosto de falar, eu gosto de conversar com as pessoas, muita gente de todo lugar do Brasil e às vezes alguns lugares fora do país, cara, fala que gosta do meu trabalho. Hã, eu acredito, cara, tem uma parte na Bíblia que fala que, é impossível esconder uma cidade edificada na montanha, é impossível esconder a luz de um candeeiro, que é como se fosse uma luz, embaixo de uma mesa. O que que eu quero dizer com isso aqui? Não importa, ninguém vai apagar o seu brilho. Se você nasceu para brilhar, se Deus te proporcionou isso, não, ninguém vai apagar. E hoje, cara, eu consigo mesmo sem eu saber, chegar a milhares ou sei lá, milhões de pessoas. Muita gente me segue, muita gente fala comigo. Eu gosto muito dessa parte. No meu Instagram, eu coloco lá que é humor, amor e judô, porque eu gosto de aliar isso. O judô é um esporte tradicional que é muito sério, certo? Só que muita gente confunde o sério com ser chato. Eu eu acho que dá para ser divertido e sério ao mesmo tempo, sabe. E é isso que eu faço nas minhas redes sociais. Eu gosto de trazer tons de inspiração, tons de provocação, tons de humor e o judô, que é o que eu faço hoje em dia. Através disso eu consigo mostrar para todo mundo que é uma pessoa com deficiência, um cara que veio do interior, qualquer que seja a sua limitação ou dificuldade, cara, a limitação ela fica e começa na mente. Então qualquer que seja a dificuldade é possível chegar. Hoje as Perfeito. pessoas que olham meu Instagram, fala que admira a minha luta, meu jeito, Sim. e eu acho que eu através desse jeito eu consigo chegar às pessoas e mostrar que todos podem, sabe. Bom, a gente falando desse justamente dessa questão que você pontuou agora, a gente vai para aquele último momento recente que você esteve participando de um evento por equipe, e aí vocês foram medalhista lá. Me fala um pouco dessa experiência aí, dessa conquista recente e até um preparatório já para o próximo desafio que vem pela frente, né? Então, diferentemente de Baku, no Azerbaijão, lá eu fui medalha de prata no individual. Dessa vez, eu pude contribuir com o nosso país para ser medalha de prata no por equipes e por pouquinho a gente não ganhou do país sede, que era o Cazaquistão, a medalha de ouro. Tivemos então a oportunidade de ganhar essa medalha, nós fomos lá para a Ásia Central, cara. Lá no Cazaquistão, foi em torno de 42 horas até chegar, muitos dias de viagem, muitos dias de preparação ainda lá, nós temos que aparar as arestas quando a gente chega, é muito tempo de voo, tem o jet lag, tem muita coisa. E aí quando a gente chegou lá, essa responsabilidade de levar o Brasil no peito. Nós temos 3 dias de competições. O dia os mais leves lutam, no outro dia os mais pesados lutam e no terceiro dia é o por equipes. Então todo mundo tem esse dever de, além de contribuir com seu papel individual, com a sua medalha individual, tem que então lutar o campeonato por equipes, Na tem que coletividade. exatamente. E é diferente, cara. Entra todo mundo no tatame, a gente cumprimenta, o nosso país adversário, sai quem não vai lutar, fica ali na beira do tatame e a partir dali eles conseguem gritar pra gente. Conseguem falar o que a gente deve fazer, o que não deve fazer, torcer, a torcida é diferente. E então, nós levamos o Brasil, assim, no topo do mundo, cara, mais Certo. uma vez. E o Brasil, no geral, foi o Brasil que mais o país que mais conquistou medalhas, na frente de grandes Numa potências como, competição como essa, quantos países ali estão participando? cara, em torno de Muitas delegações. 62 países. 62? E aí, a partir disso, nós ficamos na frente de potências como o Japão, como a Rússia, que Sim, estava lá presente, Estados Unidos. Estados Unidos. Infelizmente, no Paralímpico eles não têm tantos atletas, Sim. mas a Rússia é um país que leva 2 atletas por categorias e o Brasil é uma pessoa por categoria, os cara com 2 pessoas por categoria, eles não conseguiram a pontuação de medalhas como a gente consegue. Então o nosso país é potência no desporto paralímpico. Talvez a razão disso esteja em fatores que a gente vai tratar agora aqui, já caminhando para o final desse bate-papo. Primeiramente, a tua história, né. A gente não quer diminuir a história de ninguém, mas a gente quer dizer que a tua história de vencer tantos desafios é uma se te funciona como uma motivação para você se superar a cada dia mais. Mas o fator chave disso tudo, eu queria até que tu pontuasse para mim a fé, né. O que que é a palavra fé? O que que ela representa na tua trajetória, como pessoa, como, esportista? O que que a fé tem de a ver com a tua história de conquista, de tudo que você já alcançou nessa vida? Cara, eu posso dizer que agora você tocou num ponto interessante. Agora você vai ver o albino chorar por aqui. Eu acredito que a palavra fé, assim como diz na Bíblia, cara, ela é o firme fundamento nas coisas que você espera. É você ter certeza daquilo que você está aguardando, mas que você não está vendo.
Você, visualmente falando, não você não tá vendo aquilo. E isso esteve presente na minha vida, na vida da minha mãe, que sempre cuidou de mim. Hã, a minha mãe, cara, mesmo sem ter dinheiro, sem ter, condições, ela teve que viajar todo o país para entender o que era um albino, o que era ser albino, o que era o não ter tratamento para minha visão. Imagina em 2002, 2003, ela com um cara, uma criança que tinha deficiência visual, ela não sabia o que era. Para essa região, ela não conseguiu descobrir o que era, e começou a fé a partir dali. Eh, em 2013, 2015, eu nessas competições, tive a oportunidade e o convite de viajar e morar em São Paulo. Me chamaram para estar mais próximo da seleção brasileira, porque eles têm a sede em São Paulo. Hã, mas eles não iam me apoiar financeiramente com nada, eu tinha que me virar. Então começou a fé a partir dali. Desde 2013 eu fui convidado para ir para lá. 2015 o convite aumentou, porque já era o último ano daquele ciclo, a gente trabalha com ciclos no judô, que é ciclo paralímpico, ciclo olímpico, né. Até 2016 era outro cara da minha categoria, depois a partir de 2016 seria eu, então era bom já estar preparando. 2017 houve um ultimato, e em 2018 então eu fui morar em São Paulo. A minha fé começou ali, cara. Eu perguntava pra muitas pessoas: "Poxa, o que que você acha de eu ir morar em São Paulo e tal?" Muita gente falava: "Não, cara, pô, você não enxerga. Você vai morar lá sozinho, você vai morar com quem, pô?" E uma das minhas maiores inspirações, cara, e motivações foi meu avô, o pai da minha mãe, que ele é um cara que não completou nem a terceira série, mas é um cara guerreiro, que sustentou a mulher, 13 meninos e fora muitos netos aí. Ele foi o único cara que falou: "Não, cara, isso não é teu sonho? Vai." Meu avô vendia cheiro verde e cebola ali no Rio Verde, cara. Eu nunca imaginei que dele partiria essa frase. Falou pra mim ir e tal, e a fé começou a partir dali. Fui embora em agosto de 2018 e em setembro meu avô me deixou. Meu avô faleceu. Hã, a fé sempre esteve presente na minha vida, quando eu fui, quando eu não quando eu comecei a ter resultados ruins lá em São Paulo. Eu acredito que tem a questão da adaptação, não tem como você ir para um lugar ou começar a fazer uma coisa nova e ter bons resultados de imediato. Mas a gente é imediatista, a gente quer tudo, no momento. Fui para São Paulo, tive resultados não tão bons no começo, mas depois começou a vir os resultados bons. 2019 já consegui ir para Lima, trazer a nossa primeira medalha de bronze. E a fé de que eu poderia estar nos Jogos Paralímpicos, onde a minha classificação não era tão boa, consegui participar. Consegui estar presente em outros campeonatos. 2022, que foi o ano mais vitorioso da minha vida, estive presente em todos os pódios que eu participei, se eu não me engano foram 8 medalhas internacionais em 2022. E a minha fé em Deus, a minha fé, ela me manteve, cara. Juro pra você que ela me manteve e tem me mantido todo dia. A minha fé é que um dia todas as pessoas com deficiência, todo mundo que quer um futuro melhor vai ter a oportunidade que eu busquei. Eu quero ter a fé que todo mundo vai conseguir chegar onde eu cheguei ou 1000 vezes mais, sabe. Eu nunca gosto de falar assim: "Pô, o Diego conseguiu isso", eu gosto de falar assim: "Tem um cara, saiu de Paraupebas, um cara que saiu do Pará, que foi morar longe da família, longe dos amigos, conseguiu, eh, resultados bons. Cara, se ele conseguiu, eu também consigo. Eu quero trilhar essa história para deixar uma marca, não o que o Diego fez, mas uma marca que está ali, que alguém fez. Se E alguém fez, outro alguém pode fazer." você podia se dizer que você tinha todos os prognósticos para dizer que não deu certo. Ah, Exato. você foi lá e fez diferente. E isso só me faz crer que você é um escolhido, né. As pessoas ficam tentando encontrar resposta e razão para tudo, questionando-se: "Por que eu? Por que desta forma? Por que que eu estou passando por isso?". Mas para você entender isso, só o tempo vai te revelar. Muitas vezes não é como você colocou, no teu tempo, mas no tempo dele. E esse tempo ele vai te preparar para tudo isso que vai vir. E hoje você é essa pessoa, uma referência, né, uma questão de orgulho, como eu já disse, para todos nós brasileiros, e que muito tem nos inspirado, né. Eu sempre vou lembrar desse momento aqui nosso, quando eu tiver com algum problema de qualquer ordem, e dizer: "Cara, eu tive a oportunidade de apertar a mão dessa pessoa, de estar com ele, de ouvi-lo, de conhecê-lo melhor", porque isso me melhora como ser humano, né. Conhecer a tua história me inspira também de forma
a parar de botar, desculpa nas coisas e tentar justificar. Se não saiu do jeito que eu queria, se não tá bom, eu posso ir lá e fazer novamente, melhorar. E eu não tenho dúvida que você vai alcançar novamente em 2028, como você colocou, esse pode trazer para o Brasil a medalha de ouro, porque você é um cara obstinado, você é um cara que traça suas metas e colocou aquilo ali como um desafio. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, Am porque Ele te usa muito para que outras pessoas possam chegar também a esse estado de consciência. Aqueles que representa a sociedade, mas também aqueles que passam por algum tipo de problema de ordem emocional, de ordem ou ou muitas das vezes por ansiedade, depressão, e conhecer a tua história serve de uma forma, e Deus tem te usado para isso. Então que a tua fé, seja cada dia retratada, para que as pessoas entendam, não é só o treino, não é só o local, não é só o ambiente, tem toda uma preparação psíquica, emocional, para que aquele momento de fé te projete aonde você quer chegar, né. É muito importante ter esse estado de consciência que você demonstra ter esse equilíbrio. Eu entendo que o esporte ele te trouxe muito isso, né, essa disciplina, essa concentração para alcançar teus objetivos. Eu só posso dizer: você vai muito longe, você vai conseguir, porque você está fazendo da forma certa, correta, e que os outros jovens sigam o teu exemplo, né. Você pagou o preço, você passou por tudo isso, não precisa que eles passem, eles só precisam seguir teus passos, né, e entender que para alcançar o objetivo é necessário passar por todo esse processo para chegar no seu propósito, né. Aquele negócio, sem luta, sem vitória, cara. Exatamente. Todo mundo vai ter luta, Esse teu slogan diferentes. é muito bom, a gente entende isso. Então, meu amigo, nós estamos chegando ao final. Eu agora peço que você faça as suas considerações finais, se despeça do nosso público e até uma próxima oportunidade. Bom, no nosso dia a dia de treino, nosso sensei sempre costuma falar que a nossa medalha, a gente não conquista ela no dia da luta, a gente conquista ela a cada dia que a gente treina, a cada dia que a gente se abdica de alguma coisa. Hã, todo sim, ele é um não, e todo não é um sim. Quando, eh, eu digo não para um rolê, digo sim para ir para o treino, eu conquistei um pedaço dessa medalha. E no dia da luta eu só vou lá buscar ela. Assim acontece com todos os nossos objetivos do dia a dia. Às vezes a gente é imediatista e quer uma coisa, mas às vezes a gente não trabalha tanto por ela. E eu quero dizer que se você acredita em se você tem um sonho, se você acredita, busca. Não importa o que as pessoas digam. Eu ouvi muito não na minha vida, muito não. Por todas as dificuldades que foram relatadas aqui, eu tive muito motivo, tive muito argumento para poder parar, mas eu acredito que os argumentos para poder continuar foram muito mais sustentáveis, muito eu acreditei nisso, me apeguei nisso. E Deus tem me honrado. Eh, tenho visto, tenho tem acontecido na minha vida muitas coisas boas, porque atrás, há 14 anos atrás, quando eu entrei no judô, eu acreditei que poderia dar certo. Eu quero dizer que muitas vezes a gente busca motivação em outras pessoas, em outras coisas, a gente vai lá no YouTube, pesquisa alguma coisa para se motivar, só que, cara, olha para trás. Você já suportou 100% dos seus piores dias. Parece clichê falar isso, mas olha tudo que você passa. Às vezes a gente busca inspiração em outras pessoas, mas você é a sua própria motivação. Você suporta coisas que só você sabe. Você passa por coisas que só você sabe, que ninguém mais sabe, só você e Deus que sabe dessas coisas. Então, pega um caderno, anota tudo que você já passou e quando você tiver um dia difícil, leia tudo aquilo. Veja tudo que você passou. Suportou 100% dos piores dias. Eu acredito muito nisso, Oliveira. Quero agradecer então, esse espaço maravilhoso. Muito obrigado pelo convite, obrigado a toda a equipe. Eu acredito que vocês estão fazendo um bem, para o cenário de Parauapebas, para o cenário do Pará, a nível de esporte, a nível de inclusão. Muito obrigado mesmo por trazer alguém do esporte, por trazer muitas pessoas relevantes aqui no seu espaço. Muito obrigado mesmo e é isso, vamos lá que tem muito mais vitórias aí pra gente. É isso aí, pessoal. Nosso espaço aqui é democrático.
Todos os nossos convidados sentem-se à vontade para poder expor a sua opinião. E nós estamos sempre firmes, coerentes. Vocês daí, nós daqui, num papo reto. Até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e muito obrigado. Valeu, galera.